Estamos gravando! Boa noite a todos. Mais uma vez daremos início a mais uma maravilhosa aula do nosso curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a proteção aos vulneráveis. Curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bom, gente. Estamos entrando na reta final do nosso maravilhoso curso. Temos apenas mais 2 temas para serem analisados. Vamos, então, começar a análise do tema refugiados, estrangeiros e povos indígenas. Todo mundo consegue ver bem o slide? Mandem um ok, por gentileza. Muito bom. Esses 2 grupos vulneráveis, eles são muito interessantes. Os 2 temas são temas da pauta do dia. Porque está acontecendo nesse momento um problema global de refugiados agravado pela questão do coronavírus. E o tema povos indígenas é uma das decisões mais importantes do Supremo para o ano de 2022. Então, esses 2 temas estão na ordem do dia, são temas muito atuais. Temos uma crise global de refugiados, agravada por guerras, por conflitos armados, por questões religiosas, por questões étnicas. E no Brasil, especialmente, temos a questão dos povos indígenas, porque o Supremo será convocado a julgar a questão do marco temporal. O marco temporal das terras indígenas no Brasil. Nós tivemos um caso envolvendo povos indígenas com a raposa Serra do Sol, mas nós também tivemos uma questão de que aquela decisão ela foi muito específica para aquele caso concreto. O marco temporal dos povos das terras indígenas, né, o marco temporal dos indígenas com relação aos seus territórios, às suas terras, é um tema muito importante porque encontra respaldo na atual presidência da República, né? O presidente da República tem uma posição que é bastante contrária ao interesse dos índios, dos indígenas, né? Então, esses 2 temas são temas muito importantes, não só para o nosso curso, mas para a sua vida, né? Concursos públicos, carreira acadêmica, são 2 temas muito interessantes. Nós vamos começar com refugiados estrangeiros e essa semana tivemos o caso do jogador Robinho, né, o jogador de futebol Robinho, sendo condenado em última instância pela justiça italiana com relação à prática do crime de estupro. E discute-se se o Robinho poderá cumprir pena no Brasil, se ele não poderá, discute-se eventual extradição. O tema direito internacional está em pauta, está na ordem do dia, como nós estávamos conversando, inclusive nos bastidores, né? A doutrina se divide, o professor Mazzuoli tem uma posição, o professor Vladimir tem outra. Nós acompanhamos, inclusive, pelo Twitter, né? Um debate muito interessante aí com relação a essa questão do jogador Robinho. Eu acredito que essa é uma questão que será decidida pelo STJ ou até mesmo pelo STF. Então, teremos que aguardar uma definição do Poder Judiciário brasileiro. Mas, de qualquer modo, vocês podem já tirar as dúvidas com o nosso querido professor Meneghetti, né, que é o professor titular de Direito Internacional, que todo mundo aí conhece. Olha só, queridos, plano de aula. Nós vamos começar tratando sobre refugiados e estrangeiros, e na próxima aula falaremos, a última aula do curso, sobre povos indígenas. Bom, quando nós pensamos em refugiados e estrangeiros, a primeira questão que é necessário ser colocada: vocês acreditam que esse é um tema recente ou um tema antigo? Respondam aí no chat. Refugiados, especialmente, é um tema recente ou um tema antigo? É um problema atual ou faz tempo que nós estamos discutindo sobre essa questão? O Saulo e a Vitória estão dizendo que é um tema bastante antigo, a Camila também.
Para ser bem sincero com vocês, quando nós estudamos a Grécia Antiga, nós percebemos que os estrangeiros não eram considerados cidadãos. Se você analisar a história da humanidade, sempre houve um certo preconceito com os estrangeiros, ao ponto de nós termos temas modernos como a xenofobia, né? Nós temos uma questão de que o estrangeiro, por ter uma cultura diferente, tradições diferentes, idiomas diferentes, nem sempre é muito bem aceito. Mas quando nós pensamos em refugiados, eu vou te mostrar agora uma cena que todo mundo aqui conhece, para mostrar que esse tema é extremamente antigo. Extremamente antigo. Bom, antes disso, né, antes de nós começarmos a reflexão, indicação de leitura. Estava esquecendo da indicação de leitura. Nos artigos científicos que nós colocamos à disposição de vocês, estou indicando Os Direitos Humanos e a Proteção aos Estrangeiros, do professor Guido Fernando Silva Soares, que é professor da USP. O artigo A Judicialização do Refúgio no STJ, Deferência ao Executivo e Incoerência Interpretativa, Breno Bahia Magalhães e Gabriela Thaís Souza Correia. Também estou indicando A Proteção Sócio-Jurídica dos Refugiados no Brasil, da Andréia Maria Calazans Pacheco Pacífico e Renata de Lima Mendonça. A Proteção dos Refugiados no Brasil, Questões de Gênero e Tratamento da Dignidade da Pessoa Humana, uma análise na cidade de São Paulo. Um tema bem interessante, porque é um estudo de caso, né? Do Renan Antônio da Silva, Renato Ribeira Nogueira Ferraz e Gabriel Oliveira Nascimento da Silva. Também estou indicando O Fenômeno dos Refugiados no Mundo e o Atual Cenário Complexo das Migrações Forçadas, Daniela Florencio da Silva. E, por fim, A Vulnerabilidade dos Refugiados no Brasil e o Tráfico de Pessoas, o trabalho escravo e seus reflexos na dignidade da pessoa humana, da professora Leda Maria Messias da Silva e René Dutra Teixeira. Então, vocês têm aqui artigos científicos que vão contribuir para uma formação mais completa sobre esse tema. E eu estou também recomendando alguns livros para esse assunto tão atual na nossa academia. Estou indicando um livro de formação geral, não é propriamente jurídico, mas de um sociólogo e filósofo contemporâneo, Zygmunt Bauman. Se você nunca leu Bauman, comece a ler o mais rápido possível. Quem aqui já leu alguma coisa do Bauman? Fale um termo aí que em toda a obra do Bauman nós vamos encontrar, né? Ele já escreveu muitos livros. Alguém já leu o Bauman? O Natan está dizendo liquidez, o Saulo dizendo liquefação, a Amanda sugerindo o livro Amores Líquidos. Isso, queridos. Modernidade líquida, amores líquidos, tempo líquido. O Bauman é um autor muito estudado no mundo todo, né? Tem entrevistas fantásticas também. É um autor que escreveu muitos livros e ele vai defender essa ideia de que a atual geração, a nossa geração, tem vivido sem a sustentação de bases sólidas, como as gerações anteriores tinham, né? Nós temos uma sociedade, e aí eu também indico, né, um outro autor chamado Beck, que vai tratar da sociedade do risco. Vale muito a pena estudar esses dois autores em conjunto, né? Ulrich Beck, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sociólogo Ulrich Beck, Sociedade de Risco. É um outro livro muito interessante, né? Rumo a uma outra modernidade. São dois autores aí, vou indicar esse livro aqui para vocês no chat, mas são dois autores que vão fazer vocês refletirem com mais profundidade sobre a nossa atual situação. O Saulo está indicando também o Manuel Castells e o Pierre Levy, que são sensacionais também. Tem um livro do Castells, se eu não me engano, chama Ruptura, né, Saulo? Ruptura, que ele vai tratar sobre questões democráticas. É isso mesmo, muito bom. Ficam aí essas indicações de leitura. Gente, não são livros que vão contribuir para a formação jurídica apenas. É para a formação intelectual, né, para o desenvolvimento do pensamento. Vale muito a pena conhecer essas leituras
que são temas aprofundados, né, da natureza humana. O Bauman tem um livro muito interessante chamado Estranhos à Nossa Porta, vai tratar aí sobre a questão dos refugiados. Inclusive, você vê na capa do livro uma cena que é muito comum em se tratando de refugiados. Agora, jurídicos mesmo, estou indicando Direitos Humanos e Migrações Forçadas, Introdução ao Direito Migratório e ao Direito dos Refugiados no Brasil e no Mundo, do Gustavo de Lima Pereira, pela EdPUC, Rio Grande do Sul, e também o livro Direito dos Refugiados, do Eurocentrismo às Abordagens do Terceiro Mundo, da Laura Madri Sartoreto. Além desses 3 livros, a editora Juruá, que é uma editora que publica muitos trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, até monografias mesmo, né? Tem um conjunto de livros que eu estou indicando também, né? Na verdade, são 4 livros da editora Juruá. O Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil, da Daniele Anoni e Lisiane Carolina Valdez. Tratamento Jurídico dos Refugiados, Análise das Legislações Nacionais e Internacionais, da Alicia Cristiane Ribeiro Porfírio. Tem um livro da editora Apris, que é do André Rafael Weimiller, Refugiados na Alemanha, História e Direitos Humanos e a Adaptação. Eu sei que muitos alunos que são do meu grupo de pesquisa também são do grupo de pesquisa do professor Meneghetti, Direito Internacional. Então, até coloquei mais indicações bibliográficas aqui, né, para que vocês possam se aprofundar nesse tema. E, por fim, trabalhos mais direcionados, ainda mais específicos, a proteção dos refugiados ambientais pelo direito internacional, uma leitura a partir da teoria da sociedade de risco, do professor Ulrich Beck, né, a teoria que o Diogo Andreola Seraglio se baseou, e, por fim, o Gustavo Henrique Pascoal, Trabalho como Direito Fundamental e a Condição de Refugiado no Brasil. Gustavo, que é um querido amigo, né, que eu tenho contato aí pelo doutorado na UEM. Bom, queridos, fica então a indicação dos livros para vocês se aprofundarem. E agora, então, nós começamos a nossa maravilhosa matéria. Nós estávamos falando, então, sobre o problema dos refugiados, se é uma questão atual, se é uma questão antiga. Mas a primeira pergunta, quem são os refugiados? Professor, existe um conceito jurídico que define? Existe. Inclusive, a lei brasileira já traz esse conceito, né? Como nós estávamos dizendo, o problema dos refugiados é um problema bastante antigo. Temos essa gravura que exemplifica um movimento de migração forçada, né? O povo que foi conduzido por Moisés, né? O livro de Êxodo na Bíblia narra as andanças dos israelitas do Egito para a Terra Prometida, liderados por Moisés. Você sabe que essa é uma das cenas da Bíblia mais famosas no mundo, quando Moisés abre o mar para que o povo passe por ele, né? É uma questão que demonstra como a mobilidade é um tema muito antigo. Pessoas se deslocando, muitas vezes deslocamentos forçados, inclusive, por perseguições, né? No mundo, nós temos hoje um quadro muito preocupante. Inclusive, eu trouxe aqui um panorama, um cenário nacional e global sobre o problema dos refugiados. Mas a gente percebe, então, desde a Bíblia, nós já tratamos desse tema, quando percebemos, então, que um grupo de pessoas, por vezes perseguido por questões religiosas, étnicas, políticas, sociais, por questões de guerra, são às vezes expulsos do território e precisam buscar refúgio em outros países. Agora, no século passado, nós também tivemos refugiados. Quem se lembra de um evento que justifica esse refúgio de forma muito específica para um determinado povo? Lembra que quando vocês aprenderam comigo sobre Kelsen, o Kelsen, que era austríaco, ele teve que se refugiar nos Estados Unidos. Quem lembra por quê? Vai, Brasil! Exatamente, Amanda. Os judeus que foram perseguidos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Faz sentido a todos?
Percebam então que desde a Bíblia até os nossos dias, nós temos sempre algum povo sendo perseguido, sendo expulso do seu país e buscando proteção, buscando refúgio em outra nação. Os judeus acabaram tendo que se socorrer em diversos países do mundo pela perseguição alemã. Bom, diante disso, então, nós podemos observar que os refugiados, vou até corrigir aqui, porque tem um pequeno erro de grafia. O programa ao vivo é sempre um desafio. Por falar em programa ao vivo, tivemos a estreia de Faustão na Band, dando mais de 8 pontos na estreia. Mas apenas um comentário. Voltemos ao que interessa. Temos aqui, então, o tema dos refugiados como uma grave crise global, que nos traz à lembrança uma área do direito internacional muito específica, que é o chamado direito internacional humanitário. Direito internacional humanitário. Vamos dar uma olhada, então, em algumas fotografias. Queridos, observem que nós temos uma grande mobilidade, uma grande movimentação de pessoas, de grupos, de um determinado território para outro. Inclusive crianças, inclusive idosos, inclusive deficientes. Olha essa cena, gente. Eu fiquei muito impressionado quando fui pesquisar as notícias para preparar a aula de hoje, sobre quantas pessoas morrem afogadas tentando se deslocar de um determinado território para o outro. Você tem noção do que é você largar tudo, abandonar a sua cidade natal, a sua cultura, a sua religião, muitas vezes a sua família, por uma questão de sobrevivência, para simplesmente permanecer vivo? Vamos dar uma olhadinha em mais fotografias. Olha que marcante, né, gente? Uma criança sendo passada, correndo riscos aí, né, em virtude de todos os perigos que os refugiados acabam enfrentando, os alojamentos que são formados, bastante precários, né, queridos? Olha só essa fotografia de uma comunidade de refugiados. Está montando praticamente um bairro, né? Quase uma cidade mesmo, de tantas pessoas que acabam tendo que se deslocar. Olha só as notícias. Número de refugiados no Brasil aumenta mais de 7 vezes no semestre. A maioria é de venezuelanos. Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil. Essa notícia é do mês 6 de 2020. Mês 6 de 2020. Olha só, 43 mil estrangeiros vivem no Brasil com a condição de refúgio. Desse total, quase 90% vieram da Venezuela. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, o número de pessoas que pedem refúgio às autoridades brasileiras deve diminuir. Tem um aluno aqui, não consigo identificar pelo primeiro nome, dizendo que teve aquele pai no Afeganistão entregando o próprio filho para um soldado no aeroporto em Cabul. Pois é verdade. Cena bastante triste, né? Bastante chocante, na verdade, tendo que abandonar o próprio filho, buscando a sobrevivência, né? Buscando que ele consiga permanecer vivo. Olha só, queridos, mais de 20 mil pessoas, 20 mil migrantes morrem em travessias no Mediterrâneo desde 2014. Número muito expressivo, né? De pessoas que estão morrendo, tentando se deslocar da sua terra natal, do seu país de origem, para um território mais seguro, um país mais seguro. Aqui eu tentei reunir algumas notícias mais recentes. O jornal É o País: 42 migrantes morrem afogados, 16 deles menores, na costa do Djibouti. Milhares de etíopes e somalis bloqueados no Iêmen pela Covid-19 tentam voltar para casa por uma perigosa rota migratória. Folha de São Paulo: mais de 70 refugiados morrem em naufrágio na costa da Líbia. A embarcação tentava atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa, rota onde mais de 900 pessoas já se afogaram apenas em 2020. No ano de 2020, mais de 900 pessoas morrendo afogadas nesse período de deslocamento. Outra notícia aqui da CNN Brasil: pelo menos 16 migrantes morrem em naufrágio na Grécia.
A Grécia é uma das principais rotas de entrada da União Europeia para migrantes e refugiados na África e Oriente Médio. Então, notícias bem atuais, bem recentes, mostrando o drama dos refugiados no mundo nos nossos dias. Bom, quando nós olhamos então para os refugiados, refugiados são vítimas de violência física, sem nenhuma dúvida, são perseguidos muitas vezes, né? Acabam correndo risco de vida, trabalho escravo, acabam sendo vítimas de crimes ou entrando para o mundo da criminalidade, acabam sendo vítimas da prostituição para conseguir sobreviver, muitas vezes a prostituição infantil, inclusive, são vítimas de doenças, são vítimas de fome e desnutrição e também são vítimas dos desastres naturais. Inclusive, nós tivemos, eu estava em Santa Fé, mas acompanhei pelas notícias do grupo de WhatsApp, depois pela televisão, Araçatuba, nós tivemos chuvas muito fortes, né? Inclusive na Pompeu, alagamentos. E vocês já imaginaram a condição das pessoas em situação de rua? Como que sobrevivem, né? Numa situação como essa? Às vezes acabam sendo afetadas por alagamentos, situações drásticas aí, né? Desastres naturais acabam vitimando muitas pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis. Os refugiados estão nesse grupo. Bom, vamos agora aprofundar a diferenciação entre refugiados, migrantes e apátridas. São conceitos do direito internacional, você vai se aprofundar ou já se aprofundou no quinto ano, mas para nossa aula é importante uma noção básica sobre o que são refugiados, o que são migrantes e o que são apátridas. Bom, apátridas são pessoas que não têm nacionalidade. Quando você estuda o direito constitucional, você aprende que a nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre uma pessoa e um determinado Estado nacional, e um determinado país. Nós somos nacionais do Brasil. Somos, então, temos a nacionalidade brasileira. E você estuda em direito constitucional que essa nacionalidade pode ser adquirida por diversas formas. No Brasil, nós temos quantas formas de aquisição de nacionalidade? Vai lembrando aí para mim no chat. Como que nós consideramos uma pessoa brasileiro nato? 2 critérios principais. O Natan está gabaritando em latim, inclusive, né? Professor, pelo sangue ou pelo solo. Então, existe o critério do filho de brasileiro, que, inclusive, nem precisa nascer no território nacional, né? Ele pode estar em uma missão, o pai da criança estar em uma missão diplomática, a serviço do país, e ainda assim ele permanecerá brasileiro. Mas o critério mais comum é o critério territorial. Nasceu em solo brasileiro, em regra, será brasileiro. Apátridas são pessoas que não têm nacionalidade. Seja por uma circunstância do destino, porque nasceram numa localidade que não é um Estado nacional, não tem uma organização política, não tem uma conformação jurídica de Estado, seja porque perdeu a nacionalidade. Sabemos que é possível que isso aconteça, né? Em muitos países do mundo, a pessoa pode perder a sua nacionalidade e acabar sendo considerada apátrida. Apátrida. Refugiados são as pessoas que têm nacionalidade, em regra, mas por algum motivo não podem voltar para o país de origem. São perseguidos por questões políticas, religiosas, por questões de guerra, por questões étnicas, raciais, muitas vezes, né? Não podem regressar, não podem voltar para o país de origem. Acabam buscando refúgio em outros povos, em outros países. Seja por conflitos armados, guerras civis, guerras entre países, seja por perseguição política, religiosa, étnica, entre outras causas de perseguição. Esses, então, são refugiados. Pessoas que, por vezes, têm nacionalidade, mas estão sendo
expulsos de seus locais de origem, dos seus territórios, dos seus países de origem, e não podem regressar, não podem voltar para aquele país. Por fim, os migrantes, e nós vamos ver que tem uma diferença significativa entre imigrante e emigrante, vamos falar disso já já. Os migrantes são aquelas pessoas que têm proteção do Estado, continuam tendo proteção do Estado, e podem regressar para o seu país de origem. Nós já tivemos muitos casos de professores, né, que vieram para o Brasil. O professor Daniel Barilli fez doutorado na UNB, Universidade de Brasília, mestrado e doutorado, e o orientador dele era um professor americano, o professor Terry Grove, se eu não me engano, que infelizmente faleceu, né? Ele não era apátrida, não era refugiado. O professor Terry veio para o Brasil e fez carreira aqui no Brasil. Tudo bem? Então, nós podemos considerar aí um fenômeno de migração. Saiu de determinado país, veio para o outro. Se quiser voltar para os Estados Unidos, pode voltar, não tem nenhum problema, não sofre nenhuma perseguição. É basicamente um migrante. Então, essas pessoas continuam tendo proteção do seu estado de origem e podem regressar ao seu país a qualquer tempo. Geralmente buscam novas oportunidades de vida. E aí eu dei um exemplo aqui, né? Duas migrações, dois fenômenos migratórios consideráveis que tivemos no Brasil, os italianos e os japoneses. Italianos e japoneses. Na época do café, especialmente, né? Os italianos vieram muito para o Brasil para tentar novas alternativas de vida, nova economia em um novo país. E nós temos na cidade de São Paulo bairros que são típicos de imigrantes. A exemplo do bairro da Liberdade, que é um bairro constituído, né, majoritariamente por japoneses, a colônia japonesa, e bairros italianos, a exemplo do Brás, Bexiga e Barra Funda. Inclusive é nome de um livro que você deve ter lido no colegial. Eu não gosto de falar de coisas ruins, mas por dever acadêmico, né? Vou falar do Palmeiras. Não é muito bom falar dessas coisas, mas você sabe que o time de futebol Palmeiras é Sociedade Esportiva Palestra Itália. Palestra Itália, né? Um time aí bastante influenciado pela colônia italiana. Não tem mundial, vocês sabem disso. Convoco todos os amigos a torcerem em fevereiro agora para que essa realidade não mude e vamos em frente. Vamos em frente. Bom, gente, querendo ou não, nós sabemos que existe uma diferença bastante significativa entre apátridas, refugiados e imigrantes. É bem importante que vocês estejam atentos a essas distinções. Daqui a pouquinho, deixa eu ver se é agora. É agora mesmo, né? Vamos para o texto da lei. A Lei 13.445 de 2017, vamos falar mais dela daqui a pouquinho, é a chamada Lei de Migração. Lei de Migração. E ela traz no artigo 1º, parágrafo 1º, definições jurídicas. Então, olha só, para fins dessa lei, considera-se imigrante, com I, a pessoa nacional de outro país, ou apátrida, que trabalha ou reside e se estabelece, temporária ou definitivamente no Brasil. Então, quando eu disse do professor Terry, professor americano, ele era um imigrante. Saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Emigrante, com E, é o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Nós temos muitos jogadores de futebol que são emigrantes, né? Saíram do Brasil e foram para a Europa, por exemplo. A lei também define como residente fronteiriço a pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em um município fronteiriço de país vizinho. Vocês já devem ter feito uma viagem ao Paraguai. O Paraguai é um país vizinho ao Brasil, né? Nós temos, inclusive, ali em Foz do Iguaçu, um fluxo muito frequente de residentes fronteiriços, né? Porque são pessoas que estão ali vivendo um pouquinho no Paraguai, um pouquinho no Brasil. Nós chegamos ao ponto de ter a chamada Itaipu binacional, né? Uma usina construída com 2 países na administração. Por fim, visitante é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Popularmente, o visitante é chamado de
turista, né? No popular é conhecido como turista. E o apátrida, por fim, é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado. Segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, existe então uma convenção internacional de 1954, que no Brasil entrou com o decreto 4246 de 2002, né? A Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Ou então, assim entendido pelo Estado brasileiro. Então, temos aqui a definição de imigrante, emigrante, residente fronteiriço, visitante e apátrida. Professor, por que nós não temos a definição de refugiado na Lei 13.445? Porque os refugiados têm uma lei própria, têm uma legislação específica, que eu também trouxe aqui para vocês. É a Lei 9474 de 97, o Estatuto dos Refugiados. Então, lá no artigo 1º já temos uma definição: será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, 13 incisos, acompanhe o raciocínio, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Então, são pessoas que sofrem perseguição e não podem ou não queiram retornar ao país de origem. Inciso 2. Não tendo nacionalidade, ou seja, uma pessoa pode ao mesmo tempo ser apátrida e refugiada, ok? Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E, por fim, o que é uma situação ainda mais grave, né, ainda mais complexa, são as pessoas que, devido a uma grave e generalizada violação de direitos humanos, são pessoas obrigadas a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Professor, dê um exemplo de grave e generalizada violação de direitos humanos. Em uma palavra, explica aí para mim. Grave e generalizada violação de direitos humanos. Uma palavra. Tivemos duas no século passado, de proporções mundiais. O Lucas está dizendo genocídio, professor? Parabéns, Lucas. Genocídio é um exemplo muito bom. Mas eu estava pensando numa outra situação, mais comum. Vai, Brasil! Tivemos duas no século passado, de proporções mundiais. Parabéns, Amanda! Guerras, né, professor? Guerras. O Lucas deu um exemplo maravilhoso. Genocídio também é um exemplo de grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas eu estava pensando em conflitos armados, a exemplo das guerras, né? Então, guerras também acabam gerando muitos refugiados. Porque geralmente nas guerras nós temos perseguições a um determinado grupo ou a um determinado povo, especificamente. Aí, lá no artigo 2º, nós temos a extensão, né? Os efeitos da condição de refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim como demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem no território nacional. Então, além do refugiado, também será extensivo, né? Estendido ao cônjuge, aos pais, avós, bisavós, enfim, ascendentes, aos filhos, netos, descendentes, assim como demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se encontrem em território nacional. Queridos, até aqui, todo mundo junto? Mandem um ok, por gentileza. São definições jurídicas e é muito importante que vocês saibam que existem leis específicas que conceituam essa matéria. Para quem vai prestar concurso, né? Você tem que saber conceito legal. Então, se você tem uma pergunta de fase oral pedindo para diferenciar refugiado de apátrida de migrante, você vai responder com base nas leis de imigração e também o Estatuto dos Refugiados. Bom,
Diante disso, então, de uma forma bastante resumida, quais são os motivos previstos internacionalmente para reconhecimento do status de refugiado? Os motivos clássicos são raça, etnia. Eu não gosto, já disse em outras aulas, né, da palavra raça. Na minha visão, nós temos uma única raça que é a raça humana, ser humano. Basicamente é isso. Temos etnias diferentes, né? Mas por motivos de perseguição racial ou étnica, nacionalidade, opinião política, religião ou filiação a certo grupo social. Exemplo, professor, você já ouviu sobre a caça aos comunistas. Aí nós temos, então, uma questão envolvendo uma questão política de um determinado grupo, especificamente, né? Então, esses são os motivos clássicos. Agora, além desses motivos clássicos, nós temos também a grave e generalizada violação de direitos humanos e a situação de violência externa. Geralmente, conflitos armados, guerras, genocídio e assim por diante. Agora, o principal motivo prático para tentar organizar a ideia é a guerra, né? O principal motivo, geralmente, que nós temos aí um grande número de refugiados é em virtude de guerra. Bom, diante disso, quais são os obstáculos para a integração e acolhimento dos refugiados? Por que esse grupo é tão vulnerável, professor? Primeiro, o idioma. Porque você já imaginou receber alguém de uma comunidade árabe? Como que você vai se comunicar com essa pessoa? Por isso que nós temos a pretensão, e muitos dizem que isso é uma questão de imperialismo norte-americano, mas surgiu uma pretensão no mundo de tornar o inglês um idioma mundial. Sim ou não? Você, desde cedo, é preparado para aprender idiomas. Eu penso que aqui ninguém estudou o russo na infância, embora a Rússia seja um país importantíssimo. Ninguém aqui deve ter estudado chinês ou mandarim, se bem que tem aluno que estuda, hein? Tem aluno que estuda. Mas a gente tem a pretensão de ter um idioma como um idioma clássico, né? Que seria o idioma falado por todos os povos, que seria o inglês. Mas muita gente não sabe falar inglês. Muitas pessoas, aliás, quanto mais pobres, quanto mais humildes, menos idiomas essa pessoa tem acesso, né? Então, o primeiro problema, a primeira barreira, o primeiro obstáculo é a questão idiomática. Segundo problema, professor, a questão da cultura. Cultura, tradição, religião. Você sabe que existem religiões que são extremamente conservadoras, que às vezes, né, uma questão de violação de um dogma acaba gerando até morte. Por exemplo, professor, imagine a questão da mulher adúltera. A mulher que trai o marido para algumas religiões, ela pode ser apedrejada até a morte. Então, a gente tem barreiras culturais, tradições, questões religiosas. Um outro obstáculo, falávamos disso no começo da aula, o preconceito e repúdio social. Você sabe que os estrangeiros quase nunca são bem recebidos na maior parte dos países do mundo. O Brasil, por incrível que pareça, ainda é um dos países mais tolerantes em virtude da nossa formação histórica. Como nós somos um povo muito miscigenado, como sempre foi comum você ter um amigo afrodescendente, você ter um amigo japonês, você ter um amigo italiano, ter um amigo que parece alemão. Para nós é muito comum essa mistura, né? Então o Brasil acaba sendo um dos povos que melhor recebe os estrangeiros, embora estrangeiros e refugiados. Embora nós ainda tenhamos no nosso país sérios problemas com refugiados. Você vai perceber que em algumas situações, estados brasileiros de fronteiras pediram para a União fechar a fronteira, porque não conseguiam absorver tantos estrangeiros, tantos refugiados. Nós vamos estudar uma decisão do Supremo sobre isso, inclusive. Estados brasileiros que são pobres tendo que receber 10, 15, 20 mil pessoas. Ainda mais numa situação agravada como a situação do Covid. Então, gente, é um problema político também, né? Como que nós vamos receber
essas pessoas. Você sabe que tem países do mundo que fecham as fronteiras e acabou. Não tem nada de direito internacional humanitário, não. Não vai entrar no meu país e pronto. Sabe que eleição americana, o presidente Donald Trump tinha prometido construir, quem sabe? Vai, Brasil, movimenta um pouquinho aí. O Trump havia prometido construir um muro. E o pior, os mexicanos é que iam pagar. Ok, Brasil. Você lembra que o mundo já foi dividido por muros, né? Nós tivemos aí na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra, chamado Muro de Berlim. Lembra disso? Dividiu a Alemanha, né? Então, sempre que eu ouço falar em muro, eu fico muito preocupado, porque eu penso que nós temos que fazer pontes, né? E não muros. Temos que ampliar aí a cultura entre os povos, o bem-estar entre as nações. Mas nós temos, então, um problema de preconceito e repúdio social. Uma outra questão, a exploração dos refugiados, né? Exploração trabalhista, infantil, criminal. Você sabe que o refugiado acaba se submetendo, muitas vezes, a trabalho em situação análoga a de escravo mesmo, né? Porque para ter onde morar, para ter o que comer, acaba se submetendo a remunerações ínfimas, né? Muito baixas, às vezes por não ter opção, ou aceita aquilo ou morre de fome, ou aceita aquilo, não tem como tratar uma doença, então é um problema gravíssimo. Bom, no Brasil, o que nós temos? Especialmente na visão comparada Brasil e mundo. O Brasil tem especialmente uma lei para tratar sobre os refugiados, a Lei 9474 de 97, que implementou o Estatuto dos Refugiados. A ONU desenvolveu, e o Brasil implementou por essa lei, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951. Então, para estudar a nossa matéria, você tem que conhecer a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados. No Brasil, existe um órgão específico, que é o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. É vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. É importante conhecer o CONARE. Do ponto de vista da ONU, nós temos o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É a agência da ONU para refugiados, né? Muito importante conhecer o Acnur também. No Brasil, atualmente, né, o último número que eu consegui foi o número de 60 mil pessoas que conseguiram, são reconhecidas como refugiadas no Brasil. É um número fornecido pelo próprio CONARE e pelo OBMIGRA, o Observatório das Migrações Internacionais, vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Agora, no mundo, olha isso, gente. Segundo a ONU, também números de 2020, nós temos cerca de 82,4 milhões de refugiados no mundo. 82,4 milhões. Você sabe que é muito mais que isso, né? Esses 82 milhões são a estimativa da ONU, mas esse número com certeza é muito maior. Então percebam a grave crise de direito internacional humanitário. Olha só, queridos, o jornal Nexo fez um estudo muito legal com base em informações da própria ONU, do Acnur, e desenvolveu uma página no seu site, né? Desenvolveu uma página no seu site para tratar especificamente desse tema. De onde saem, para onde vão os refugiados, segundo a ONU. Aí nós temos um termo de refugiado, né? O termo refugiado se aplica a todo aquele que foge do seu país de origem, alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar, com determinadas formas de proteção de acordo com as convenções da ONU. No Brasil, o refúgio também pode ser aplicado a casos de grave e generalizada violação de direitos humanos. A categoria aqui inclui também pessoas em situação semelhante à do refugiado, ou seja, que enfrentam riscos fora do seu país, mas cujo status de refugiado ainda é incerto. E aí, dá uma olhadinha nessas estatísticas, queridos. Olha que interessante esse gráfico. Fluxo de refugiados e solicitantes de refúgio, estudo de 2017.
Países de origem, de onde mais sai, professor? País campeão em refugiados é a Síria. 6,45 milhões de pessoas. Você tem noção o que é sair de um único país 6 milhões de pessoas? 6 milhões e meio, né? O pessoal estava lembrando aqui, o Afeganistão é o segundo país. Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar, Somália, República Democrática do Congo, Sudão, Iraque, Eritreia e República Centro-Africana. O pessoal que sai da Síria vai para onde, professor? Geralmente vai para a Turquia, mais da metade, né? E aí você vê os países que recebem os refugiados. Turquia, Paquistão, Uganda, Alemanha, Líbano, Irã, Bangladesh, Sudão, Etiópia, Jordânia, Chad, Sudão do Sul e Camarões. Basicamente são os países que mais recebem. Você já imaginou para a Turquia ter que administrar quase 4 milhões de pessoas? 4 milhões de pessoas que não são nacionais, né? Não são nacionais. Interessante esse gráfico, hein? Olha só, temos aqui um detalhamento, mapa de origem de refugiados. Temos aqui os países, né, e as localidades de onde saem os refugiados em regra. E para onde vão. O Brasil, por incrível que pareça, não é. Talvez até pela questão da distância, né, do mar, dos oceanos. O Brasil não é de receber muitos refugiados, não. Quando recebem dos países vizinhos, né? A maior parte da Venezuela, inclusive. Todo mundo junto? De onde saem os refugiados, para onde vão os refugiados. Muito bem. Olha que bacana esses gráficos, né? E aí você consegue perceber como que eles se espalham ao longo do mundo, né? Olha que interessante, queridos. Para onde vão os refugiados? Vão para muitas localidades. Aqui está o Acnur, que eu comentei com vocês, a Agência da ONU para Refugiados. Lembrando que é a Acnur no Brasil, né? Traduzido para português. Quando você vê essa sigla, UNHCR, é o Acnur também, mas o termo é em inglês. O Acnur tem um trabalho muito interessante, cartilhas de informação, estou destacando aqui, protegendo refugiados no Brasil e no mundo. Quem quiser se aprofundar, faça uma pesquisa aí, né, para os materiais produzidos pelo Acnur. E no CONARE brasileiro, o que nós temos aqui, gente? O que é o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE? Perceba que existe, né, uma concentração. Isso, inclusive, a própria lei dos refugiados define essa estrutura, tá? A própria legislação brasileira é quem define. Mas nós vamos ter um trabalho integrado entre a Polícia Federal, Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, representantes da sociedade civil. O Acnur é apenas observador, né? Não tem direito a voto. E os observadores também, Procuradoria-Geral da República e Defensoria Pública da União. Percebe como que o aparelho de Estado, né, várias áreas do Estado brasileiro, acabam sendo integradas para tratar desse tema. Então, do ponto de vista mundial, Acnur, do ponto de vista brasileiro, CONARE, vinculado ao Ministério da Justiça, que desde o governo Bolsonaro foi fundido, né? Nós temos 2 ministérios num só, chamado Superministério da Justiça e Segurança Pública. O ministério ficou, o superministro hoje é candidato à presidência da República. O mundo não gira, ele capota. Muito bem, voltando ao que interessa. Olha que interessante também, queridos, um estudo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana fez uma parceria com o Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos vários encartes por temas. Esse é um exemplo, né? Então, aqui nós temos documentos e decisões, sentenças da Corte Interamericana sobre temas específicos. Povos indígenas, inclusive, temos também, né? Vou destacar isso na próxima aula. Mas aqui é um arquivo em PDF, você pode comprar o livro também, se você quiser, que reúne uma série de documentos. Nessa edição,
a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre migração, refúgio e apátridas, ela vai trazer o parecer consultivo 1699, que trata sobre o direito à informação sobre assistência consular no marco do devido processo legal. Parecer consultivo, os dois pareceres da Corte Interamericana, tá? 18 de 2003, a condição jurídica e os direitos dos migrantes indocumentados. Depois nós temos casos aqui, né? 3 casos da Corte Interamericana. Olha que legal para quem estuda direito internacional. Você tem que conhecer esses casos. Crianças Ien e Bocico versus República Dominicana, Velis Lor versus Panamá e Nadje Dorzema e outros versus República Dominicana também. 2 sentenças da Corte Interamericana contra a República Dominicana. Vale muito a pena vocês conhecerem esse documento, né? O encarte que tem os pareceres consultivos e as 3 sentenças da Corte Interamericana sobre essa matéria. Muito bom. Agora, para você entrar no clima internacional, eu quero te indicar um filme, mas mais do que um filme, eu quero destacar um brasileiro que, infelizmente, já nos deixou. Pô, senhor, o senhor está dando spoiler? Não, filho, é uma notícia pública, né? O Sérgio Vieira de Mello é um grande, né? Foi um grande diplomata brasileiro, trabalhou na ONU por 34 anos, né? No Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos desde 2002. O Sérgio Vieira de Mello, um diplomata brasileiro que nos orgulha para o mundo, foi um nome muito importante na ONU. Cogitou-se, inclusive, a possibilidade, né, de ser secretário-geral das Nações Unidas, que seria o cargo mais alto da organização. E, infelizmente, acabou sendo vitimado em uma situação que você vai ver no filme Sérgio. Olha lá, Sérgio, na Netflix, num mundo em conflito, ele arriscou tudo pela paz. Filme muito interessante que fica a indicação. Quem já assistiu Sérgio? Manda um eu. Ok, Brasil. Ninguém. Fica, então, de dever de casa. Filme muito importante. Vocês percebem que nós temos brasileiros que são orgulho para o nosso país e a gente nem sabe que eles existem? Sérgio Vieira de Mello é respeitado mundialmente, né? É um grande nome do Brasil, que fica o convite aí para vocês assistirem e depois me digam o que acharam do filme. Vale a pena conhecer a história do Sérgio Vieira de Mello e o trabalho que ele desenvolveu na ONU. Beleza, gente? Manda um ok aí para eu saber que vocês ainda estão comigo. Estamos indo para a reta final. Isso, muito bom. Olha lá. Legislação e principais... Aliás, legislação, principais exemplos. Estou indicando para vocês 3 leis brasileiras e 2 tratados internacionais. A Lei 9474 de 97 define mecanismos para a implantação do Estatuto dos Refugiados, de 51. Então, nós temos uma lei específica no Brasil, né, sobre refugiados. Depois, nós temos a Lei de Migração. Você tem que tomar cuidado, porque nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que hoje está revogado no Brasil. Vou falar disso já já. Hoje, a lei que rege os estrangeiros no Brasil é a Lei 13445 de 2017. Temos o decreto 9199/2017, que regulamenta a lei de migração brasileira. E do ponto de vista internacional, nós temos a Declaração de Nova York para Refugiados e Imigrantes em 2016 e a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados em 51. Lembrem-se que a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945. Em 51, a ONU faz a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. Em 2016, a Declaração de Nova York sobre Refugiados e Imigrantes influenciou o Brasil, que em 2017 instituiu a Lei de Migração e regulamentou através de um decreto também. Percebam a importância dos movimentos internacionais influenciando o direito interno. Falamos muito disso, né, em aulas passadas. A influência do direito internacional que repercute no direito interno brasileiro. Estou chamando a atenção que a Lei 6815 de 80 está revogada,
foi revogada pela lei que institui a migração no Brasil, né, a lei de migração. A lei 6.815 era o chamado Estatuto do Estrangeiro. Ela foi revogada, não está mais em vigor. Então tomem cuidado, hein? Não tem mais. Lei sobre estrangeiro de 80 está revogada. Então, para deixar bem claro, proteção do estrangeiro e do refugiado no Brasil, duas leis principais: Lei de Migrações e o Estatuto do Refugiado. Maravilha, queridos? Até aqui, todo mundo junto? Então, vou pedir só mais um pouquinho da atenção de vocês. Não vamos fazer intervalo por enquanto. E vamos, então, à análise de dois casos concretos julgados pela Suprema Corte Brasileira. Dois casos muito interessantes. O primeiro é a ação civil originária 3121 de Roraima. É interessante que, durante a graduação, a gente não estuda muito ações originárias do Supremo, né? Geralmente, ou são ações diretas de inconstitucionalidade, ações do controle concentrado, ou são recursos. Recurso extraordinário, especialmente. Se eu te perguntar de uma ação originária, talvez o máximo que você consiga lembrar, fala uma ação aí, originária do Supremo, que foi muito discutida na faculdade. Eu acho que você vai lembrar de uma só, que não é civil. Quem lembra? Uma ação originária do Supremo, que ganhou muita repercussão. Vai, Brasil. Isso, Lucas. Parabéns, meu querido. Ação Penal 470, Minas Gerais. O mensalão. O caso do mensalão é uma ação originária. Ação penal. Beleza? Muito bom. Agora nós vamos estudar uma ação civil originária. O que significa ação civil, professor? Significa que ela começa no Supremo como primeira instância. Ok? Ela começa no Supremo como primeira instância. Essa ação civil originária 3121 Roraima trata sobre o fluxo migratório massivo de refugiados da Venezuela. Olha que caso interessante. Ação civil originária, fluxo migratório massivo, muita gente, de refugiados da Venezuela. Conflito federativo, pretensão do reforço nas medidas administrativas nas áreas de controle policial, saúde e vigilância sanitária na fronteira. Roraima gritou para a União: não estou dando conta. Governador do estado de Roraima: senhor presidente, eu preciso de reforço policial, preciso de mais gente na saúde, preciso de mais gente na vigilância sanitária, inclusive nas fronteiras. Foi feito um acordo, pedido de fechamento da fronteira ou limitação de ingresso de venezuelanos. Vocês sabiam disso? O estado de Roraima pediu para fechar a fronteira. União, não dá mais para entrar ninguém. A gente não está conseguindo comportar essas pessoas. Ou então fecha a fronteira ou reduz, limita o ingresso de venezuelanos. Foi indeferido esse pedido. Olha só, pedido incidental da União para suspensão do decreto estadual restritivo aos imigrantes. O governador do estado fez um decreto, né? Superveniente revogação, o decreto foi revogado. Pedido de condenação da União a aportar recursos adicionais para suprir custos do Estado com serviços públicos aos imigrantes. Política migratória, competência da União. Ônus desproporcional do Estado de Roraima decorrente de aumento populacional para prestação de serviços públicos. Olha que tema interessante, gente. O que o governador de Roraima estava dizendo, né? Nós somos um país pobre, que está recebendo um fluxo migratório significativo. Eu não consigo dar atendimento adequado para os meus nacionais, que dirá para os estrangeiros. O que você acha disso? Fecha a fronteira? Sim ou não? Responde aí. Ó, eu não consigo dar comida, não consigo dar saúde, nem para os meus aqui de Roraima, que dirá para os estrangeiros. Vai, Brasil, fecha a fronteira ou não? Responde aí. Pô, senhor, essa é uma questão
Delicado, hein? Ó, o Lucas. Complicado, senhor. Muito difícil, disse a Amanda. E aí, gente? Mas como que fica? Nós vimos agora há pouco, né? Eu vou voltar aqui para não dar informação errada. Como que fica a situação da Turquia? Que recebeu quase 4 milhões. Quase 4 bilhões de pessoas. Micael disse, medo de falar aqui, professor. Medo aqui de falar. Não, Micael, não tenha medo. É que é uma questão delicada mesmo. É um hard case. Complexo, né? Mas você já imaginou 4 milhões de pessoas? E geralmente nas mesmas cidades ali, né? Micael está dizendo, porque não é só abrir, tem toda a questão da assistência, de como teria a condição dessas pessoas depois que entrar. Exatamente, Micael. Mas é um tema complexo, sim ou não? Vamos dar uma olhada aqui que o Supremo decidiu. Olha só. A Micael está dizendo, a entrada é para beneficiar, mas se não está dando certo, seria meio que fechar. Ok, Micael. Negando ajuda aos amiguinhos? E aí? Se coloca no lugar do refugiado. Ah, o país não deixa entrar. Agora, se coloca no lugar do governador do estado. Não tem recurso para todo mundo. Como que faz? Complicado, né? Então, acompanhe comigo a decisão do Supremo. Olha só. Federalismo cooperativo, cooperação obrigatória, solidariedade. Princípio da solidariedade. Arbitramento proporcional em metade da quantia vindicada. Então, o governo de Roraima pediu um valor, o Supremo deu metade. Ação julgada parcialmente procedente. Pedido de condenação da União à promoção de medidas administrativas na área de controle policial, saúde e vigilância sanitária na região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Acordo realizado no processo e homologado. Então, foi feito um acordo, né, entre o Estado de Roraima e a União. Demais pedidos. Pedido de fechamento temporário da fronteira entre o Brasil e Venezuela ou limitação do ingresso de venezuelanos no Brasil. Indeferimento. Atenção, Micael. O Supremo disse, não pode fechar. No marco do Estado Democrático de Direito, as opções disponíveis à solução de crises restringem-se àquelas compatíveis com os padrões constitucionais e internacionais de garantia da prevalência dos direitos humanos fundamentais. Pretensão que contraria o disposto nos artigos 4º, inciso 2 e 9. Artigo 4º a gente estudou aqui em aula, né? Os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Olha só que interessante, né? E o artigo 5º, inciso 54. O artigo 54, o devido processo legal, né? Da Constituição da República. No artigo 45, parágrafo único, da Lei 3.445 de 2017. E no artigo 18 do Acordo sobre Cooperação Sanitária Fronteiriça entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República da Venezuela. Pedido rejeitado. O que mais, professor? Pedido incidental da Ré para suspensão dos efeitos do decreto estadual. Então, a União pediu para que o decreto do governo de Roraima, decreto 25681/2018, fosse suspenso, mas houve a revogação do decreto, pedido prejudicado também. Por fim, olha o que o Estado de Roraima pediu para a União. Pedido de aportes adicionais da União para suprir o aumento de gastos do Estado com os imigrantes. Aqui, queridos, eu penso que é extremamente justo, né? União, eu vou até receber o pessoal, mas eu preciso de recurso. Tenho que ter recurso. Do meu Estado não tem como. Preciso de aporte adicional de verba pública. Todo mundo entendendo? Todo mundo junto? Olha lá, então. Na hipótese, o Estado de Roraima teve gastos extraordinários com saúde, educação, segurança pública, assistência social, em decorrência do fluxo de imigrantes venezuelanos, e há prova suficiente nos autos. O fluxo da imigração massiva é evento extraordinário, imprevisível, excepcional, e o seu impacto no Estado autor
decorre do fato da posição geográfica de Roraima se mostrar atraente e facilitar a entrada dos imigrantes no Brasil. O gasto extraordinário não resultou de qualquer fato imputável ao Estado de Roraima, mas sim da necessária, decorrente do cumprimento de tratados internacionais, a necessária abertura da fronteira pelo Estado brasileiro para recepcionar refugiados venezuelanos. O federalismo brasileiro é de base cooperativa, o que encontra fundamento constitucional. Nas matérias de que trata o artigo 23 da Constituição Federal, o cooperativismo é obrigatório e não facultativo. O Estado de Roraima é pequeno em dimensão territorial e, atualmente, também é pequeno em renda, se comparado aos demais estados brasileiros, e menor ainda à luz da União, que tem mecanismos para socorrer os entes federados em casos de anormalidade. Há precedentes internacionais, olha que legal essa parte, gente. Há precedentes internacionais no sentido do Estado Federal arcar com a parcela dos gastos com refugiados. Necessária a contribuição financeira da União nos gastos do Estado de Roraima ante o incremento com serviços públicos prestados aos refugiados. Tal se justifica pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e pelo princípio da solidariedade. E encontra fundamento na Constituição da República, desde o preâmbulo e no conceito de união indissolúvel, bem como no disposto do artigo 3º, inciso 1 e 3, objetivos fundamentais da República. Olha que legal, artigos que nós vimos lá na aula 1, né? Artigo 3º, que são os objetivos fundamentais da República. Artigo 4º, que são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Então, aqui, obrigatório o auxílio que decorre do federalismo cooperativo, competências de que trata o artigo 23, além dos artigos 30, 144, 196, 205 e seus incisos, todos esses artigos da Constituição. A ausência de previsão normativa específica quanto ao grau de comprometimento de cada ente federativo no que diz com as matérias de competência comum no âmbito do federalismo cooperativo, especialmente ante a falta de regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, não pode implicar ônus desproporcional ao Estado de Roraima. Então aqui, gente, só para resumir, né? Só para resumir. O Supremo disse que não pode fechar a fronteira, mas ele disse que a União deve dar aporte financeiro. Ok? Todo mundo entendeu isso? Agora, pergunta. Se fossem milhões de pessoas, será que o Supremo decidiria assim? Se fossem milhões de refugiados, aí vai entrar uma área que é muito interessante para ser estudada. Se aprofunde nisso. Análise, vou digitar para vocês aqui. Econômica do direito. Já ouviram falar disso? Análise econômica do direito. Muitas vezes a decisão considera a repercussão econômica, financeira. Eu entendo que o Supremo decidiu dessa forma porque a quantidade de pessoas não era tão considerável assim. Se fossem milhões, talvez o Supremo teria decidido para fechar as fronteiras. Todo mundo junto? Maravilha? Ele vai falar da lei de introdução às normas do direito brasileiro, princípios da proporcionalidade, equidade. Vai falar também, né? É necessário um aumento no grau de participação dos entes federados. E aí, por fim, lá no item 5, né? Ação civil originária julgada procedente em parte para determinar, olha o que o Supremo decidiu, né? Determinar à União a transferência de recursos adicionais ao Estado de Roraima em quantia correspondente à metade do que foi pedido pelo autor, conforme se apurar em liquidação, observado como os parâmetros máximos os valores documentados nos autos, para assim suprir a metade dos custos que vem suportando com a prestação de serviços públicos aos imigrantes oriundos da Venezuela, ou então autorizar a compensação do débito. Todo mundo junto? Concordam com a decisão do Supremo? Sim ou não?
concordam com a decisão do Supremo? Vai, Brasil, tá acabando. Professor, não sei se eu concordo ainda não. Ainda estou refletindo aqui, ainda estou pensando. E para nós encerrarmos esta maravilhosa aula, recurso extraordinário 608-898 do Distrito Federal, um tema muito interessante, inclusive em virtude do caso do jogador Robinho, né? Sobre a possibilidade ou não de expulsão de estrangeiros que têm filhos brasileiros. Olha só, gente, deixa eu fazer uma introdução aqui e nós entramos na análise do acórdão para fechar a aula. Imagine que um estrangeiro tenha cometido um crime e exista a possibilidade de expulsão desse estrangeiro. Tem que tomar cuidado porque no direito internacional existem conceitos que não se confundem, não é a mesma coisa. Expulsão é um instituto, extradição é outro instituto. A questão é a seguinte: se o cidadão cometeu um crime e ele poderia, pelos termos da legislação e dos tratados internacionais firmados, ele poderia ser expulso do Brasil. Mas ele tem um filho aqui no Brasil. Autoriza-se a expulsão ou mantém o cidadão aqui em virtude do filho? Vocês entenderam? Inclusive, esse filho pode ser posterior, né? Praticou um determinado crime, a hipótese daquela pessoa se enquadraria na expulsão, mas ela teve um filho no Brasil. Autoriza expulsar ou não? Entenderam a questão? Mandem um ok aí se vocês entenderam a questão. Vai, Brasil, rapidinho. Só o Natan e a Amanda. Isabela, Micaele. Vai, filho, tem 22 alunos. Lucas aparecendo, que beleza. Quem mais? Cadê o ok, gente? Olha só, Maurício, Camila, muito bem. Vamos ver como o Supremo decidiu. Sabe por que esse caso é um caso interessante? Porque ele marca uma virada de jurisprudência. A Cíntia dizendo que teve aquele caso famoso da cantora. Qual o caso, Cíntia? Agora não me recordo. Mas a Cíntia vai procurar e já manda aqui para nós. Obrigado, Cíntia. Nesse caso é um caso interessante porque houve uma mudança de jurisprudência. O Supremo vinha decidindo de uma forma e passou a decidir de outra. Olha só que interessante. Recurso extraordinário é julgado agora, 2020. Relator ministro Marco Aurélio. Estrangeiro, expulsão, filho brasileiro, soberania nacional versus família. Parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 6815 de 80 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. A Lei 685, né, 6.815 de 80 é o Estatuto do Estrangeiro, que eu comentei com vocês que já está revogado, né? Mas a discussão é a seguinte: lá no artigo 75, parágrafo 1º, tinha uma regra. Deixa eu encontrar ele aqui. Olha lá. Artigo 75, depois a gente volta. Não se procederá à expulsão. 1. Se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. 2. Quando o estrangeiro tiver cônjuge brasileiro, do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 anos. B. Filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. Então, essa era a regra do Estatuto Estrangeiro. Parágrafo 1º. Não constitui impedimento à expulsão a adoção ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que o motivar. Então, o Estatuto Estrangeiro no Brasil, no artigo 75, parágrafo 1º, ele dizia o seguinte: se o cidadão cometeu um crime antes e teve um filho depois, esse filho posterior não segura o cidadão no Brasil. Ele pode ser expulso. A lei do Estatuto do Estrangeiro previa isso, ok?
A Cíntia está dizendo, Glória Trevi, que estava para ser extraditada, mas engravidou na prisão. Ah, Cíntia, é verdade. Agora que você falou, eu lembro de alguma coisa nesse sentido mesmo. Depois eu vou dar uma estudada com mais calma, mas foi um caso que chamou bastante atenção, né? Inclusive sobre a forma como ela engravidou, né, Cíntia? Acho que teve uma discussão sobre isso também. Se eu não me engano, acho que é esse caso. Bom, mas só voltando então, queridos, para vocês entenderem o quadro geral, e aí depois nós vamos para a solução que o Supremo encontrou. O artigo 75, parágrafo 1º do Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei que já está revogada no Brasil, ele dizia o seguinte: se o cidadão cometeu um crime e ele pode ser expulso por isso, e teve um filho depois desse fato, ele não vai ficar no Brasil. Se o filho é posterior, ele pode ser expulso normalmente. O Supremo, então, se debruçou. Esse artigo está de acordo com a Constituição? Porque o Estatuto Estrangeiro era da década de 80, do ano de 1980. Olha só, então, o que o ministro Marco Aurélio vai responder. Todo mundo aqui entendeu a questão, gente? Havia o Estatuto do Estrangeiro, ele tratava sobre a expulsão. Se tivesse filho antes, não deveria ser expulso, se o filho dependesse economicamente. Se tivesse o filho depois, poderia ser expulso. Olha o ministro Marco Aurélio. Adota como relatório as informações do assessor Dr. Lucas Faber de Almeida Rosa, o STJ, deferiu a ordem de agravo regimental no habeas corpus número tal e assentou a proibição de expulsão de estrangeiro com filho brasileiro, nascido depois do fato motivador do ato expulsório. Então, o STJ julgou contra a lei, né? O STJ disse, não tem problema. Se nasceu depois, não tem problema. Se o filho é dependente economicamente, não vai expulsar. Afirmou ser o fenômeno, apesar do disposto no artigo 75, parágrafo 1º da Lei do Estrangeiro, óbice ao implemento da medida, tendo em vista os princípios da proteção do interesse da criança e da garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência pelos pais que estão presentes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que o STJ disse? Olha, tem uma lei aqui que é o Estatuto do Estrangeiro, lá de 1980. Mas quando eu observo a atual Constituição e o ECA, se eu expulsar o cidadão que tem filho economicamente dependente, a criança vai estar tendo uma série de direitos violados. Então, entendo que não se deve expulsar esse estrangeiro. Olha lá, né? O que o STJ diz? Está aqui, inclusive, o acordo, a ementa. Embora o Estatuto Estrangeiro consigne que a concepção de filho brasileiro posterior ao fato motivador do ato de expulsão não constitui circunstância suficiente para impedir o referido ato expulsório, a jurisprudência dessa corte, após o julgamento do habeas corpus 31449 do Distrito Federal, que o relator na época era o ministro Teori Zavascki, lembrem-se que o Teori Zavascki foi ministro do STJ e depois foi ministro do STF. O ministro Teori Zavascki adotou a interpretação conforme a Constituição, né, a interpretação sistemática, e afastou esse artigo 75, parágrafo 1º. A proibição de expulsão de estrangeiro que tenha prole, tenha filhos brasileiros, tem como objetivo proteger os interesses da criança, no que se refere à assistência material, bem assim com relação à garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência pelos pais. Essa foi a decisão do STJ, que foi questionada no STF. Olha o ministro Marco Aurélio resumindo o problema. A controvérsia submetida ao Supremo consiste em definir se é possível a expulsão de estrangeiro quando comprovada a existência de filho brasileiro superveniente ao respectivo fato ensejador, considerado tutela especial conferida pela Constituição brasileira. Bom, nesse caso, vamos avançando. Ele coloca, inclusive, né, que não há poder absoluto no Estado democrático de direito, e aí ele vai citar o artigo 75, e ele vai concluir que o Supremo já havia enfrentado algumas questões em relação a isso, mas sob a perspectiva da lei, e não propriamente
sobre a perspectiva do menor, né? Dos valores constitucionais que protegem a criança. Olha lá então, gente, para finalizar. Nesse caso, discute-se o tema sob o ângulo diverso, o ângulo constitucional. Ao proferir o voto vencido no julgamento do habeas corpus 80493, aludi à estruturação pelo então paciente de família no Brasil, com filhos sob a própria guarda, o qual, embora posterior à sentença condenatória, demonstrou ser dele economicamente dependente. Assentei a importância da família como entidade merecedora de especial tutela da Carta da República. Ele faz menção ao voto. Aí ele fala que é importante aprofundar a evolução do tratamento da matéria, e aí então ele vai discutir os valores constitucionais frente ao Estatuto do Estrangeiro. Nesse caso, então, olha só, priva-se perpetuamente a criança do convívio familiar, da conformação da identidade, dificulta-se o acesso aos meios necessários à subsistência, presentes os obstáculos decorrentes da cobrança de pensão alimentícia de indivíduo domiciliado ou residente em outro país. É dizer, impõe-se ruptura e desamparo, cujos efeitos repercutem nos mais diversos planos da existência, em colisão não apenas com a proteção especial conferida à criança, mas também com o âmago do princípio da proteção à dignidade da pessoa humana. Esse artigo 75, parágrafo 1º, contraria o princípio da isonomia ao estabelecer tratamento discriminatório entre filhos havidos antes e após o fato ensejador. Há justificativa constitucionalmente adequada para essa distinção? A resposta é negativa. Eu acho esse raciocínio do Marco Aurélio muito interessante. Se o cidadão já tinha filhos, ele não pode ser expulso. Mas se ele tem um filho depois do fato, ele pode ser expulso? Qual é a diferença entre o filho anterior e o filho posterior? É isso que ele coloca, né? Os prejuízos associados à expulsão do genitor independem da data do nascimento ou da adoção, muito menos do marco aleatório representado pela prática da conduta motivadora da expulsão. Se o interesse da criança deve ser priorizado, é de menor importância o momento da adoção ou da concepção. Percebam que esse entendimento tampouco esvazia a soberania nacional. O estrangeiro continuará obrigado a comprovar ter filho brasileiro sob a própria guarda e dependendo economicamente, tal como previsto no 75, inciso 2, da linha B da Lei 6.815 de 80. Ou seja, exige-se do estrangeiro a demonstração de vínculo qualificado com o país, apto a, dentro das balizas legais, autorizar a permanência em território nacional. Cessado o liame, como ocorre no caso do abandono do filho, a expulsão poderá ser efetivada. E aí, por fim, ele coloca, né? Propõe a seguinte tese, para efeito de recurso especial. O parágrafo 1º do artigo 75 não foi recepcionado pela Constituição. Fazer distinção se o filho é anterior, se ele é posterior, é uma discriminação inconstitucional, sendo vedada a expulsão do estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório. Uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e ele depender economicamente, o estrangeiro não poderá ser expulso. Todo mundo junto até aqui? Ficou claro a todos, gente? Percebam como o Supremo disse, o Estatuto Estrangeiro nessa parte não está de acordo com a Constituição. Pergunta para ir embora. Por que não foi recepcionado ao invés de ser inconstitucional? Por que o Supremo disse que o artigo 75, parágrafo 1º, por que o Supremo não falou assim, é inconstitucional esse artigo? Responde aí para a gente ir embora. Por que, Brasil? Porque o Estatuto do Estrangeiro é anterior à Constituição, ele é de 80. Supremo não declara inconstitucional norma que esteja em vigor antes de 5 de outubro de 88. Parabéns, Natan. De 88 para frente, se a norma colide com a Constituição, ela é inconstitucional. De 88 para trás, se a lei colide com a Constituição, tecnicamente, no direito constitucional, considera-se que ela não foi
recepcionada. Se tiver dúvida, pergunte. Se não, segue a lista de presença. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. E até sábado. Sábado a gente tem a última aula. Vamos fechar povos indígenas e vou passar as orientações para a elaboração do capítulo do livro. Beleza? Não faltem, não faltem. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e tchau, tchau. Junto com o sorteio. Exatamente, Amanda. O sorteio sai até sábado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.